Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem, que a paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. O tema de hoje é abandonar pai e mãe. Esse item está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, do item 1 ao 6. Junto desse tema tem alguns outros que todos eles a gente vai falar que chama moral estranha, porque existem algumas palavras nesses trechos que eles atribuem a Jesus que não faz muito sentido, é meio estranho, soa diferente de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então nós vamos falar a respeito de um trecho dessa moral estranha, né, que fala sobre abandonar pai e mãe. Nesse capítulo 23, eles citam assim, que Jesus fala que para odiar os pais, abandonar pai, mãe, filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele diz assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Enfim, estranho, né? Soa estranho aos nossos ouvidos. Então, não condiz, na verdade, com a amorosidade do mestre. Com certeza, essa interpretação dessas palavras, desses trechos, a gente tem que fazer uma interpretação maior, né? Abranger de uma forma maior. Não pode ser uma interpretação literal ao pé da letra. Primeiro, porque Cristo não deixou nada escrito, ele não escreveu propriamente, Cristo não escreveu de próprio punho nada. Escreveram por ele. E ele também não pediu para escrever nada, ele não ditou nada para ninguém. Os evangelhos, tudo que foi escrito muito tempo depois da sua desencarnação, depois que ele morreu, depois que ele partiu da terra, desencarnou, né? Mais ou menos 60 a 100 anos depois que ele já tinha partido, que começaram a escrever. Então, vamos pensar, né? Imagina que aconteceu um fato hoje, que a gente presenciou, e que só daqui 60 anos alguém escreveu sobre esse fato. Começaram a escrever, de 60 a 100 anos. Então, é complicado, né? A veracidade, exatamente, as palavras com que usaram, né? Com que Jesus falou, como aquilo realmente aconteceu. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Fora que o grego, especialmente, era uma língua muito pobre, né, de significados, de poucas palavras, né? Então, na medida em que foi fazendo traduções dessas escritas, muitas coisas ficaram para trás. Né? Cada vez que se traduz uma tradução atrás da outra, fica algo faltando ou a mais, ou essa dificuldade da língua na tradução também tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente lê algo que soa estranho, todas essas considerações têm que ser levadas em conta. Mas o que está escrito a gente não pode mudar, né? O que a gente tem que entender é que a gente é que precisa fazer uma interpretação coerente com Jesus, já que Jesus veio à Terra para confirmar, reforçar os 10 mandamentos, que até a vinda de Jesus era o que regia, era o norte da sociedade, eram os 10 mandamentos de Moisés. Jesus não contrariou nenhum desses mandamentos, ao contrário, né? Lá, inclusive, está lá, honrar pai e mãe. Né? Como é que ele pode agora chegar
e dizer odiar os pais. Eu vou ler aqui o trecho para a gente entender melhor. Então, não faz sentido, né? É muito contraditório. Além dele vir para cá para reforçar os 10 mandamentos, ele veio ensinar a lei do amor, da caridade, da justiça. Ele exemplificou, ele não só falou, não chegou aqui dando palestra, sendo coach, como a gente tem visto muitos hoje, né? Não, ele veio para demonstrar com atos, com exemplos. Então, muito contraditório. Então, é necessário que a gente faça essa interpretação. Ele não se cansou um momento de exemplificar o amor ao próximo, a bondade, o perdão, a doçura. Então a contradição é gigantesca. Bom, aqui eu vou ler a mensagem. Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Outro trecho. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Veja, tudo isso sou estranho, odiar, né, na boca de Jesus, não faz sentido, né? Naquela época, a população, a sociedade eram muito brutas. Eles não tinham, a família principalmente, não tinha esse vínculo de amor que a gente tem hoje, esse vínculo de amizade, de amorosidade. Então, era necessário ser mais incisivo nas palavras. Ok, isso é uma observação. E o odiar aqui significava amar menos. Então veja como é diferente as coisas, né, o significado. Então é importante a gente levar em consideração isso. A sociedade judia naquela época, os costumes, as palavras que eles usavam, era diferente dos que a gente usa hoje. Então, vamos ler essas passagens com muita cautela, com a interpretação baseada em tudo o resto que Jesus deixou, para a gente não cair em algum engano, porque é realmente estranho. Mas Jesus não, em nenhum momento ele agiu ou ele exemplificou algo que fosse contrário à lei universal do amor, né? Ele sempre prezou, ele deixou claro a importância da família, a importância do perdão, o quanto as relações familiares são importantes. Ele sempre exemplificou isso, né, com as parábolas, né, com as conversas que ele tinha com a sociedade, até mesmo com a convivência dele com o pai, com a mãe. Então, é impossível a gente achar que Jesus, de alguma forma, pensou em algum momento que alguém podia odiar, que teria, ele, vamos supor, aconselharia alguém a odiar a sua família para amá-lo. Colocar alguém em xeque, ou a sua família ou eu. Não.
Certamente essa passagem tem a ver, tem a ver com o sentido de que é muito relevante alguém que abra mão, por exemplo, de estar no conforto do seu lar, da sua família, para seguir o mestre naquela época, porque não era fácil, né? Eles iam pregando, às vezes sem água, sem comida, num terreno muito hostil, num lugar hostil, correndo riscos, até risco de vida. Então, era muito, vamos dizer, corajoso da parte de quem tivesse essa coragem, né? Para provar a fé, enfim. Era nesse sentido que Jesus falava, mas não significava que para fazer isso eu teria que odiar a sua família. Não, ao contrário. Amando a sua família, respeitando a sua família, e mesmo assim, tendo todo o apoio, tendo todo o amor, abrindo mão desse amor e desse conforto do lar, preferindo seguir o mestre. Era nesse sentido que, quando fala quem não odiar seu pai e sua mãe, né, esses trechos aqui que eu li, abandonar pai, mãe e filhos, né, é nesse sentido que Jesus quis dizer, né, ele quis mostrar para as pessoas que é possível você amar a tua família, né, e seguir Jesus, apesar de não ser fácil, como hoje é para nós. A gente sabe que seguir Jesus não é fácil. A porta sempre é a mais estreita, não é a porta larga. A gente sabe disso. Mas ele deixou exemplificado aqui como se deve praticar o verdadeiro amor divino. Isso a gente não tem dúvida. Com relação a isso, não há dúvida. O Evangelho, do começo ao fim, ele traz exemplos de como é caminhar na luz, né? Tendo Jesus como farol. É isso, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Desejo muita saúde, uma ótima semana a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço.